Ei pessoal, tudo jóia? Aqui Tutu com mais uma aulinha para vocês. E a nossa aula hoje é de resolução de exercícios de números quânticos, ok? Resolução de exercícios de números quânticos. Na última aula a gente aprendeu sobre os números quânticos, né? E agora a gente vai justamente corrigir exercícios de números quânticos, beleza? Então, vamos nessa, vamos firme para a gente entender direitinho, ok? Tá aí, ó. Primeiro exercício. Quais os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do nitrogênio 7? Ele quer saber quais os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação. Gente, vamos lembrar de algumas coisas aqui, tá? Olha só, os números quânticos, eles vão nos dar a informação a respeito do último elétron distribuído. De acordo com a sua distribuição, né, eletrônica, com o diagrama de Linus-Pauling, você vai, com esses 4 números, saber exatamente onde esse elétron está, nível, subnível, orbital. Tá bom? Quando ele fala elétron de diferenciação, é justamente isso que eu estou falando para você. É o último elétron distribuído. É o último elétron distribuído, tá? Pela distribuição de Linus-Pauling. Então, para eu descobrir esses 4 números quânticos, o que eu tenho que fazer primeiro? Qual é a primeira coisa, o primeiro passo? O primeiro passo é fazer a distribuição eletrônica, ok? Deixa eu só apagar essa rabisqueira toda. Vamos lá para a distribuição eletrônica do nitrogênio 7. Então, olha, 1s2, 2s2, 2p3. 1s2, 2s2, 2p3. Essa, ó, deu 4 elétrons. 2 mais 2, 4, mais 3, 7. Né? 7 elétrons. Considerando aqui o número atômico, sendo igual ao número, que é igual ao número de prótons, sendo igual ao número de elétrons, porque o átomo é um átomo neutro. Então, beleza. Ele tem 7 prótons e 7 elétrons. O que eu tenho que fazer? Sempre, eu tenho que pegar a última coisa distribuída, mesmo que essa coisa não faça parte da camada de valência, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, subnível, isso aí se chama subnível mais energético. A última coisa que você distribuiu se chama subnível mais energético. Lembrando que não precisa fazer parte da camada de valência. É a última coisa distribuída. Então tá bom. Em cima dessas coisas aqui, eu vou determinar os 4 números quânticos. Então, número quântico principal, cujo símbolo é N. Vamos fazer o número quântico principal aqui, ó. Vamos lá. O número quântico principal, pessoal, é justamente esse númerozão que vem na frente aqui. Então, o número quântico principal é 2. Ou seja, é a camada, é o número da camada, onde o último elétron distribuído está. Os últimos 3 elétrons distribuídos são esses 3, e os 3 estão na camada de número 2, tá bom? Agora, número quântico secundário, que é representado pela letra L minúscula, tá?
O número quântico secundário, pessoal, tem a ver com o subnível onde o último elétron está. Os últimos 3 elétrons estão no subnível P, né? Então a gente vai lembrar dessa regrinha aqui, ó. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3, né? Como é P, então é número 1. O número quântico secundário é 1. Tá bom? Número quântico magnético. Que a gente usa a letra M de mamãe minúscula. Número quântico magnético. Gente, para fazer o número quântico magnético, a gente tem que desenhar as caixinhas, que são os orbitais. Então, os orbitais, ó, eu tenho o subnível P, onde meus 3 elétrons estão no subnível P. O subnível P tem 3 orbitais. Lembra, o subnível P, ele comporta até 6 elétrons, correto? Cada orbital comporta 2, então eu preciso de 3 orbitais. Numerando os orbitais, do meio é 0, a esquerda é negativo, a direita é positivo. Beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os elétrons aqui dentro. São quantos elétrons para colocar ali dentro? Olha aqui, ó. Quantos elétrons? Dá uma olhada ali em cima. Olha que bonitinho que está ficando. 3 elétrons. Então, qual é a regra de colocação dos elétrons? Da esquerda para a direita, primeiro coloca o elétron para cima. Sempre um elétron em cada orbital para depois colocar o segundo. Não posso ter um orbital com 2 elétrons se tiver algum orbital vazio. Na prática é o quê? Todo mundo para cima, da esquerda para a direita, e depois volta para a esquerda colocando todo mundo para baixo. São 3 elétrons, então 1, 2, 3. Pronto, acabou, não tem mais elétrons para colocar. Professor, mas dá para colocar mais 3? Dá, mas só tem 3 elétrons no subnível P desse átomo. Olha aqui, ó. Coloquei os 3. Agora eu te pergunto, qual que é o último elétron que eu desenhei? Qual é o último elétron que eu desenhei? Você concorda que o último elétron que eu desenhei é esse aqui que eu estou circulando de vermelho? Beleza. E ele foi colocado em qual orbital? No orbital mais 1. Logo, o número quântico magnético é o número do orbital, onde o último elétron foi colocado. Mais 1. Número quântico magnético é o número da caixinha, é o número do orbital onde o último elétron foi colocado. Beleza? Agora vamos lá. Número quântico... Ops, errado. Número quântico spin. Cuja letra é o S. Gente, o último elétron foi colocado para cima. Então, de acordo com o nosso combinado da nossa aula, se o último elétron, que é esse que eu circulei aqui, ó, de vermelho, ó, o último elétron foi colocado para cima. Toda vez que esse último elétron, que é o elétron de diferenciação, foi colocado para cima, a gente utiliza o número menos meio para o spin. Isso, o número do spin, não é uma regra fechada. Cada exercício pode combinar o que ele quiser. E o que ele quiser só pode ser 2 coisas. Ou ele vai combinar com você que o último elétron, se tiver para cima é menos meio, como a gente colocou aí, e para baixo mais meio, ou
ele vai combinar o contrário. Para cima mais meio, para baixo menos meio. Normalmente o exercício escreve no enunciado isso daí. Tá bom? Então, nós estamos fazendo aqui o nosso combinado, que é para cima menos meio. Se você está fazendo um exercício fora aí e está escrito no enunciado, considere o primeiro elétron de cada orbital como menos meio, quer dizer, para cima menos meio, então você vai adotar para cima menos meio. Tudo bem? Combinado? Então estão aí os 4 números quânticos para o nitrogênio 7. Vamos fazer agora o segundo exercício, que é muito parecido. Olha, só mudou o elemento. Quais os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do ferro 26? O que você vai fazer? Primeira coisa, distribuição eletrônica do ferro. Você vai lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Pessoal, veja que eu tenho que pegar a última coisa que eu distribuí agora, que é o subnível mais energético. Subnível mais energético. Você reparou que para o caso do ferro, o subnível mais energético, ele não faz parte da camada de valência? Pois é, mas não tem problema nenhum. Temos que pegar sempre o subnível mais energético, tá bom? Então, subnível mais energético 3d6. Vamos lá. Número quântico principal. Número quântico principal é justamente o número que vem na frente. 3. Fácil, né, gente? Número quântico secundário. Lzinho. Tem a ver com o subnível. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. O nosso aqui é o D, então é 2. Número quântico magnético. Mzinho. Vamos lá. Tem que desenhar os orbitais. Fala para mim. O orbital D comporta quantos elétrons no máximo? O D comporta 10 elétrons no máximo. Você concorda? Cada caixinha comporta 2 elétrons. Vou ter quantas caixinhas para o subnível D? 5 caixinhas. Muito bem. 5 caixinhas. Vamos dividir aqui. 1, 2, 3, 5. A caixinha do meio sempre tem número 0. À esquerda, menos 1, menos 2. À direita, mais 1, mais 2. Muito bem. O que eu tenho que fazer agora? Colocar 6 elétrons ali dentro. Qual é a regra para colocar os elétrons? Da esquerda para a direita. Primeiro todo mundo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu volto para a esquerda para colocar o sexto. Cada caixinha que tem 2 elétrons tem que ser sempre um para cima e um para baixo. Tá bom? Então vamos lá. 6 elétrons colocados. 6 elétrons colocados. Qual foi o último elétron que foi colocado? Você concorda que foi esse aqui o último elétron colocado? Então este é o elétron de diferenciação. Ele foi colocado no orbital de número -2. Então o número quântico magnético é o número do orbital onde o último elétron foi colocado, -2. Beleza? Agora a gente vai fazer o spin. Fala para mim. Número quântico spin, de acordo com o nosso combinado, elétron para cima é -meio e elétron para baixo é mais meio. O último elétron que está aqui foi colocado para baixo, de acordo com o nosso combinado, será
mais meio, o spin dele, beleza? Então tá, e aí eu acabo de lembrar porque que o átomo não come peixe. Por que o átomo não come peixe, pessoal? Porque ele tem medo de engasgar com spin, beleza? Então tá. Olha só, quais... Péssimo, vamos lá. Quais os 4 números quânticos para o elétron de diferenciação do Na11? Meus queridos, o que é que eu tenho que fazer aqui primeiro? Me responda. O que eu tenho que fazer primeiro aqui? Hein? Primeiro é a distribuição eletrônica. Então eu vou fazer a distribuição eletrônica do sódio 11. Vem comigo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Deu 11 aí? Deu. O que eu faço agora, meus queridos? Eu pego a última coisa que eu escrevi, que é chamado de subnível mais energético, e vou determinar os 4 números quânticos para o último elétron distribuído. Número quântico principal. Número quântico principal tem a ver com o número da camada onde o último elétron foi colocado, né? Que é esse númerozão que vem na frente aqui mesmo. Número quântico secundário, que é o Lzinho. Número quântico secundário tem a ver com o subnível. Lembra comigo? S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Se é S, então é 0. Correto? Número quântico magnético. Número quântico magnético, pessoal. Como é que é o número quântico magnético? Vamos lá. Número quântico magnético, ele tem a ver com os orbitais, com as caixinhas. Se é o subnível S, né, o S tem no máximo 2 elétrons. O S. Cada caixinha organiza no máximo 2 elétrons também. Então, só vai ter uma caixinha para o S e ela terá número 0. Correto? Agora eu tenho que colocar os elétrons aqui dentro. Quantos elétrons eu tenho para colocar? Um elétron. O primeiro elétron é sempre para cima, só tem um elétron. Agora eu te pergunto, qual é o último elétron que foi... Qual é o último elétron que foi distribuído? O último elétron foi justamente esse aqui, ó. O último e único, aqui nesse subnível S. E ele está na caixinha de número 0, número quântico magnético, então será 0, porque é o número da caixinha onde o último elétron está. Ok? Agora, esse negócio é meio rebelde, que eu já reparei. Não tem problema, eu vou com o cursor, você não vai me vencer. Olha só, então eu vou fazer com o spin. Vou fazer agora para o spin, que você sabe que tem o símbolo S. E eu te pergunto, de acordo com o nosso combinado, se esse último elétron está para cima, qual é o número, qual é o valor? Menos meio. Fácil ou difícil? Muito fácil, né? Muito fácil. Então tá bom, vamos lá. Vamos pro próximo.
Agora é um outro estilo de exercício, tá? Um outro estilo de exercício. Ele fala assim, ó. Qual número atômico... Olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando qual número atômico do elemento cujo elétron de diferenciação apresenta os seguintes números quânticos. Ó, tô faltando fechar aqui. Ó, esse exercício é assim, ele te dá os 4 números quânticos. Daí você descobre qual é o subnível mais energético, que foi a última coisa distribuída. Depois que você descobriu a última coisa distribuída, você faz a distribuição até chegar nela. Quer ver? Vamos junto. Olha só. O número quântico principal é 2. Sabe o que significa isso? Olha só. Você tem toda uma distribuição eletrônica até chegar no seu subnível mais energético. Com esses 4 números quânticos, a gente vai descobrir o subnível mais energético. E se o número quântico principal é 2, quer dizer que o último elétron distribuído está na camada 2. Correto? O número quântico secundário é 1. E aí eu vou te lembrar aquela regrinha. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 14 e F é 3. Correto? Então, se o número quântico secundário é 1, quer dizer que o subnível é o P. Muito bem. Agora eu desenho as caixinhas do P. Você concorda comigo que o subnível P tem 3 caixinhas? 0, menos 1 e mais 1. São 3 orbitais? Concordo, professor. Beleza. Agora vamos lá. O que significa o número quântico magnético ser menos 1? Significa que o último elétron distribuído ele foi colocado na caixinha menos 1. Lembra? Número quântico magnético é o número da caixinha onde o último elétron foi distribuído. Foi colocado. Então, o último elétron está nessa caixinha. Agora, será que ele está para cima ou para baixo? Olha, eu vou saber disso olhando aqui. Ó. O último elétron tem spin mais meio, de acordo com o nosso combinado. Mais meio é para cima ou para baixo? Para baixo. Então, o último elétron que foi colocado está para baixo e nessa caixinha de número menos 1. Elétron para baixo na caixinha de número menos 1. Esse é o último, gente. Foi o último. Mas me diz uma coisa. Para ter esse cara aí para baixo nessa caixinha, teve que ter outros antes, não teve? Porque a colocação dos elétrons é como? Da esquerda para a direita, todo mundo para cima, depois volta para a esquerda colocando para baixo, não é? Então, eu tive outros elétrons antes de chegar nesse. Este é o último, é o elétron de diferenciação. Com os 4 números quânticos, a gente descobre qual é o último elétron. Esse é o último, mas tem outros antes. Quais foram antes dele? Ó, primeiro colocou esse, depois colocou esse, depois colocou esse, e só então colocou este último elétron. Correto? Logo, eu tenho quantos elétrons no subnível P? Eu tenho 4. Então, aqui termina com 2p4. O que eu faço agora? Eu faço a distribuição eletrônica até chegar em 2p4. Então, eu venho aqui, ó, um S2, 2S2, eu vou até colocar aqui, ó, mais perto. 1S2, 2S2, 2p4. Essa é a distribuição eletrônica do seu átomo que você quer saber. Considerando que ele é um átomo neutro, quantos elétrons ele tem? Ó? 4, 6, 8. Ele tem 8 elétrons no total. Logo, o número atômico desse elemento é 8. Beleza? Vamos para o próximo, hein?
Tente fazer o próximo aí, vai lá. Você vai dar uma pausa nesse vídeo e vai tentar fazer o próximo. Tudo bem? Agora que você terminou? Beleza, se você tiver terminado, assista agora a resolução. Se você não fez, volta, dá pausa lá nesse momento aí que está em branco. Vamos resolver. Gente, mesma coisa. Qual o número atômico do elemento cujo elétron de diferenciação, que é o último, apresenta os seguintes números quânticos? Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente sabe que o nosso elemento tem uma distribuição eletrônica e termina com alguma coisa aqui, ó. Esse alguma coisa é o subnível mais energético. Com os 4 números quânticos, a gente descobre qual é o subnível mais energético. Então vamos juntos, ó. Número quântico principal é 3, significa que o subnível mais energético está na camada 3, né? Número quântico secundário é 0. Eu vou te lembrar. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Tudo bem? Se é 0 aí, então é S. Então é 3S alguma coisa. Combinado? Agora, quantos elétrons vem aqui em cima? Eu vou descobrir através disso aqui, ó. Número quântico magnético é 0. Vamos lá. Subnível S tem quantas caixinhas? Só tem uma. E ela tem número 0. O número quântico magnético só poderia ser 0 mesmo, né? Porque só tem uma caixinha. Então a última caixinha, aliás, a caixinha onde o último elétron está sendo colocado vai ser a caixinha de número 0, só pode ser 0. Porque é S. Agora, esse último elétron, ele foi colocado para cima ou para baixo? O que a gente combinou? Que quando é menos meio é para cima. Então não houve nenhum elétron antes, porque ele está para cima. Se fosse mais meio, ele estaria para baixo. E aí significaria que teria mais um elétron. Mas como é menos meio, ele está para cima. Se ele está para cima, ele é o único elétron que tem aí. Tá bom? Então, só tem um elétron mesmo. Então é 3s1. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição eletrônica até chegar aí, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Quantos elétrons tem no total? 11. Então o número atômico, considerando que é um átomo neutro, né? O número atômico vai ser 11. Tudo bem? Vamos para o próximo então. Mesmo estilo de exercício. Você vai fazer agora, vai fazer sozinho, vai tentar fazer. Vamos lá. Você vai fazer aí. Manda ver aí, ó. Dá uma pausa e tente fazer esse exercício. Vai lá. Agora eu vou resolver, tá bom? Vamos lá. Se você não fez, pausa aí, tenta fazer. Resolução, hein? Qual o número atômico do elemento cujo elétron de diferenciação apresenta os seguintes números quânticos? Então, novamente, ele te deu os números quânticos para você, com isso, descobrir o número atômico do seu elemento. O seu elemento tem uma distribuição eletrônica tal que termina com quem? Termina com o subnível mais energético. Combinado? Número quântico principal te diz que termina na camada 4. Número quântico secundário é 2. Eu vou lembrar aqui para você, ó. S é 0, P é 1, D é 2 e F é 3. Se é 2, então é D, é 4D. Vou desenhar as caixinhas.
D, subnível D, tem quantas caixinhas? Comporta 10 elétrons, cada caixinha leva 2. Então são 5 caixinhas. 1, 2, 3, 5. 0, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2. Beleza. O que significa número quântico magnético ser zero? Significa que o número do orbital onde o último elétron está é zero. O último elétron está aqui, ó. Tá bom? Beleza. E isso daqui quer dizer o quê? Que o último elétron está para cima ou para baixo? Negativo quer dizer que está para cima. Se este é o último elétron, ele não pode estar aí sozinho, teve que ter alguns antes, porque a sequência é da esquerda para a direita, um elétron para cima em cada caixinha. Então, para ter esse cara bem no meio aqui, teve que ter primeiro este e depois este, correto? Então, teve 3 elétrons antes. Então, quer dizer que eu tenho 3 elétrons no subnível D. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distribuição eletrônica para chegar nisso. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3. Correto? Ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4p6, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d3. Beleza? Então, vamos somar aqui. 10, 20, 38, 38 com 3, 41. 41. Então, número atômico igual a 41. Certo? Gente, espero que vocês tenham entendido direitinho aí, que tenha ficado legal e nos vemos aí na próxima, ok? Um abraço e fui!